Segundo as informações, aqui me parece que é um fenômeno atmosférico raro, conhecido como vibração atmosférica induzida. Segundo a operadora da rede energética REN, que é de Portugal, essa interrupção de fornecimento de energia elétrica está no país. Espanha, Portugal e um pouco de França. Mas vamos voltar para o Brasil. Parece que a nossa energia vai aumentar, viu, Samidana? Vai tá sabendo? Vai vir na nossa. Vai vir, sempre sobra na nossa. Você sabe que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, segundo as informações, anunciou que o país terá bandeira amarela. A bandeira amarela já começa a gente ficar com um pouco de medo na conta de luz do mês de maio. O que significa isso? Que segundo o custo adicional de 1,88 nas faturas para cada 100 kW consumidos. Ou seja, é isso? Você tá triste? A outra coisa, pode seguir aí, tá tranquilo. Não, você estava fazendo um não com a cabeça. Não é, essa é a decisão, né, Samidana? Parece que o serviço é uma porcaria já no Brasil. Lembrando que a gente tem uma iniciativa do mercado livre de energia, a gente até trouxe aqui no programa, né? Onde você pode ter a sua própria conta, tem empresas, né, privadas que você pode fazer uma comparação, né? Quanto que custa por mês para a energia, mas a gente sabe que no Brasil sempre sobra no nosso serviço. E a informação, Emílio, sempre essa decisão vai ser tomada porque está falando que tem menos chuvas e mais secas. Então a energia é a mudança climática. É a mudança climática e não é o serviço que não entrega aqui no Brasil. É muito triste. Tudo triste. Muito triste, né? Você tem mais informação? É muito triste. Você tem mais informação por que vai subir? Não tem. Não, você sabe que de acordo com a escassez fica mais difícil a produção da energia e o governo repassa isso aos consumidores. Então, é essa a explicação. Imagino que tem a ver com os reservatórios, teve aquele rolo lá em Itaipu, e é mais um ônus para a sociedade pagar e que vai... É no nosso. A inflação. Mas qual é? O que ele fala? Que não está chovendo, é isso? É, que vai agora... A desculpa sempre é de São Pedro. Sim, nunca é culpa de ninguém. Isso. Sempre é a culpa de São Pedro, que São Pedro não manda chuva. É isso, Zuzu? Exatamente ou do isso. Bolsonaro. Ou é do Bolsonaro. Ou do Neymar. Ou a gente pode estocar vento. Agora, quando tiver eleição presidencial, pode ficar tranquilo que as contas abaixam em algum momento para a população ficar com essa falsa impressão e depois vai no nosso. Aliás, o que foi no nosso, né, que ainda é assunto, é a fraude do INSS. Ah, isso sim. Ô, ministro! Da Previdência Social, o Carlos Lupi, que o Sami conhece muito bem, esse é o ministro? Esse é o nosso ministro. Náufrago. Ele falou o seguinte, ele teria alertado em 2023 sobre os indícios de irregularidades e descontos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, que mostra altas do Conselho Nacional de Previdência Social. Ele disse o seguinte, Emílio, que ele já sabia que estava acontecendo, mas ficou quieto. Mas ficou quieto. Não, então, aí tem ele sabia, ele falou, nossa, estão roubando. Estão roubando lá. Aí tem dois pontos interessantes. O primeiro é que assim, os caras fizeram um esquema, roubaram os 8 bilhões, né? E agora, 8 bi. E agora eles estão fazendo, olha, esse dinheiro agora vai se ver do governo. Ou seja, nós vamos pagar o roubo do cara. Que gostoso. Assim, em vez de responsabilizar as instituições, nós vamos pagar. Boa. E a outra coisa, dadas as devidas proporções, aí não era ilegal, mas muita gente não concordava durante a vida toda em pagar sindicatos e isso também ia para eles. Então, os sindicatos sempre tiveram muito dinheiro, muitas vezes a contragosto do contribuinte. Então, quer dizer, são dois problemas aí. Então, o problema é o seguinte... O cara que é aposentado não recebe um olerite. Não, ele não sabe. Ele não sabe. Para você ver, você tem que entrar no site. Você tem que entrar no site fazer um cadastro no site do gov.com. Meu INSS. Você entra lá no Meu INSS. Aí você faz um cadastro para você saber se mexeram na sua grana. Normalmente a pessoa que é mais velha, ela não fica olhando. Sim. E aí o que acontece? Se você é pensionista, se você é um aposentado, pede para alguém, teu filho, alguma pessoa de confiança, para fazer esse cadastro, entra lá, porque muita gente nem sabe que estão descontando. E é desconto de 40 conto, é desconto de 30 conto. Que às vezes a pessoa acha que o desconto faz parte do negócio. Olha, descontar é normal. Então, quer dizer, aproveitam da desinformação, aproveitam do sistema ser pouco transparente, aproveitam do Brasil ter um caos
de descontos e enriquecem. Nós vamos pagar 2 vezes, tá? Nós vamos pagar o Não, dinheiro eles roubado. estão. O governo está falando isso, Tá mas apurando. não é Falando que assim, vão né? devolver o dinheiro. Lembrando que é de Não, 2019 e 20. Não vão devolver o dinheiro. Eles falam que eles vão devolver o dinheiro para os velhinhos que reclamarem. Sim. Se o cara não reclamar, não vai. Ah, não. É lógico. Já roubaram, Quem já não roubaram. perceber, Quem já não era. percebeu. E aí é o perceber, seguinte, se e aí ele lascou. falou o seguinte: nós vamos devolver, como se ele fosse devolver o governo. Certo. Só que esse dinheiro, quem vai pagar, somos nós. Ah, tá Lógico bom. que é. Então, esse é que é o Ah, problema. vai descontar da gente uma coisa que a gente não fez. Isso. É isso que aí. eles pegaram Isso, sem avisar. isso. É É isso assim aí. que funciona. Mas é essa a mágica. Olha aqui, ó. Entendi. Você acabou de falar, o clima tá ruim, aumenta a conta de luz. Isso. Quando o dólar aumenta, a culpa é do dólar que o alimento sobe de preço. do Trump. E aí o INSS a gente também paga. É Sim. que nem o SUS. É, O alguém SUS, paga. Viva. alguém paga. Isso. Quem O SUS. paga? Quem paga? Quem você acha? Quem Você paga? Eu Lógico. pago, você paga, Então. todo mundo paga. Mas é de graça. Mas é Mas de de graça. graça. Todo mundo Ô, paga, mas é de loucura. graça. Isso é maravilhoso. Mas você paga. Que mais? Que mais que você vê que estão. Isso aí é um absurdo, né, cara? Dá muita raiva, Roubar de cara. Você velho. me desculpa. Roubar de velho. Os caras chegaram no. Passaram no. É. Já Mas aplicaram faz tempo, merenda, né? já. O engenheiro Léo mandou mensagem aqui, falou que se o Serjão não puder, ele vai entrar. Quem? Não, o engenheiro Léo. Não, por favor, Samir. Sergião, Por favor, Samir. Sergião tá no carro daqui a Não, pouco. Sérgio. O Por favor, apagão, Samir. o apagão. Por favor. O apagão. Por favor, calma. Por favor, não vamos confundir o programa. Tá bom. Tá, ok. Que é o Vamos lá, apagão. segue. Olha, Samir, por falar em coisas loucas, que poderia ser até uma série da Netflix. Opa. Meu, isso aí eu nunca vi na vida. O caso do SEO da Herbie. Você conhece a Herbie? Hub sim, de hotéis. Exato. O SEO, o João Ricardo Rangel Mendes, tinha sido preso na sexta-feira por furtar obras de arte na Barra da Tijuca. Meu Deus. Zona oeste da cidade. Olha lá. O empresário, tá lá mostrando as imagens, foi preso, flagrante, né? Na casa dele. O que aconteceu, Emilhão? Segundo as informações da polícia, apreendeu ainda 3 esculturas de cerâmica, um quadro e também uma moto dele que foi usada nos furtos. As obras foram devolvidas. Aí, falaram, meu, por que esse cara, o cara é um SEO, cara que tem posse. Claro. Sim, mora num lugar de luxo. Por que você acha, qual foi a resposta dele por ele ter roubado, supostamente, essas obras de um hotel que ele estava lá? O que passou na cabeça dele? Tava medicado, falou, não. Ronaldo Esper. Ronaldo Esper e o Vaso. Falou pra polícia que a turma tava devendo ele, então ele resolveu pegar as obras de arte. Mas a polícia falou, não tem nada que confirme que essa turma que ele roubou tava devendo Mas ele. mesmo que mesmo se tivesse, tivesse, E se não é tivesse, assim, não, não tô é falando da assim. justificativa, porque é tão louca essa história, cara. Tem as imagens de novo lá, a gente mostra aqui, para quem está na Rádio Jovem Pan, este é o SEO, né, de uma empresa aí que todo mundo conhece, Isso é o que fantasma coleciona do gosto. polêmicas na rede social também, né, Samir? Parece Sim. que quando a turma vai no Reclame Aqui, Sim, ele lá da xinga, passagem, ele é um SEO que xinga. A gente ia fazer isso com quem O xingar a gente. fantasma do gosto. É, meu, cara, a turma tá em um lugar que a gente nem sabe qual é. Mas voltando para a política, temos aqui. Vamos voltar obviamente. para as notícias aqui. Temos do mais Brasil. notícias? Bom, para quem é da turma do Marçal, o Marçal tem uma multa de inegibilidade. O que acontece? O ex-candidato à prefeitura de João Paulo, o empresário Pablo Marçal, segundo uma matéria extensa da Mônica Bergamo também, sabe, que eu acompanhei, foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo pela atuação nas eleições municipais de 2024. Essa decisão, né, foi assinada pelo juiz Antônio Maria Patino, da primeira zona eleitoral. Então parece assim, Marçal mais 8 anos, ele já tinha, né? Tá já no estava banco. com esse problema. A gente sabe que ele movimentou a política brasileira, a gente acompanha muito bem. A cadeirada do Datena, isso é um clássico, vai ficar registrado pro resto da vida. Me ajuda aí, ó. Quando estava no debate. Tem gente que sente falta, né? Daquele debate mais aflorado, né? Dos outsiders. Olha lá o cara da cultura. Tá lá um drive da cabeça dele. Deu uma porrada no Marçal. Mas muita gente fala que a política é uma nuvem, pode mudar a situação dele e de outros. Então ele até tem interesse. A gente sabe no quê? Na presidência. Isso. Ele era pré-candidato, né? Já É. à presidência e ele tá no banco agora dos inelegíveis. Falando da movimentação política, Albeta, vocês viram o Michel Temer ou não? Michel, renunciarei. Michel Temer, ele é um cara que escreve Los farei. cartas, né? Não Escreve bem. renunciarei. que Parece aconteceu? que o Michel Temer, está
está se movimentando com os governadores. E ele quer criar uma frente ampla. Você já conhece essa história? Claro. Né? A gente lembra lembra da frente importante do como é que a gente chamava aqui? Chapa-tênis. Chapa-tênis. É um clássico da política. O Temer está movimentando os governadores. Então tá falando assim, tá muito polarizado, não queremos mais nem Lula, nem o Bolsonaro. E parece que ele vem... Não, o que ele quer? O que você acha que ele quer? O que ele quer? É colocar um bom terno, né? O que ele quer? E fazer a frente ampla, por aí vai. A gente tá no break do YouTube, né? Pra turma do YouTube aí, que esse é o momento que a gente pega vídeos mais inusitados. E eu faço a pergunta pra você. Se você estiver dirigindo seu carro, você é um cara do interior paulista, né? Lá de São Manuel, e passa um touro em cima do teu carro, quem paga a conta? Eu vi. Touro. O seguro não quer pagar, né? É isso aí, ó. Vou mostrar as imagens da telão, me ajuda aí, ó. Põe na tela. Touro em fuga aí, ó. Tem o áudio. Olha que barbaridade o que tá acontecendo aí, imagens de Paula Zeotti. O touro vem disparado. Olha o que tá acontecendo. O peão correu e ele subiu em cima do carro, velho, destruindo completamente o carro. O cachorrinho caramelo saiu correndo ali e o motoboy só observou, ninguém entendeu nada do que aconteceu. Nossa. Da onde vem o touro e olha que barbaridade. A moça sai desesperada porque quase esmaga a cabeça dela e o seguro. O que aconteceu, Daniel Zuckerman? Não quer pagar? O que aconteceu, velho? A empresária Thalita Álvares, né, de Ribeirão Preto, passou por essa experiência que você narrou aqui, mas aí, ó, a parte de trás do carro dela, o touro, né, sua belíssima BMW 3201, não sei esse modelo. 320i, desculpa. E aí é o seguinte, o touro estava em fuga, a gente não sabe quem vai pagar a conta. Mas pelo menos ela filmou, ainda bem que ela conseguiu. Quem filmou foi a tia de trás, né? Agora alguém tem que pagar essa piada ruim, ela tem que levar pro pai do touro. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pânico, com o nosso quadro aqui já tradicional. Isso. Que é a resenha Zu e Zuzu. Notícias de ontem, comentário de hoje. Essa foi boa. São notícias antigas, mas com comentários novos. A melhor piada foi a do Gueré. Pra você não perder. Como é que é, Gueré? Não, que vocês estão preocupados com quem deve pagar a conta. É só ela levar no pai do touro, que o cara é um touro mecânico. Bem bolado. O touro mecânico podia consertar o cara. Essa bem bolada, vai levar 10 pau. Para você que está no rádio agora, não está fazendo o menor sentido essa piada, porque tem que eles não viram. Piadas que mas depois eles voltam no YouTube. Sentido foi o da risada. Sabe o que vai fazer sentido? O quê? Pra mim é a foto do ano. Soldado. A foto do ano. Sim. Donald Trump junto com o Zelensky. Vou mostrar. Essa pra mim é a foto do ano que aconteceu. Falando de pertinho? Falando de pertinho. Primeiro eu vou narrar o vídeo, né? Tem o vídeo dessa imagem que acontece o seguinte. Lá no Vaticano tem o nosso Zelensky, o Donald Trump. Aí você vê o Macron tentando participar desta negociata, que é a guerra Ucrânia e Rússia. E o Donald Trump, Emiliano, falou só um minutinho, Macron, deixa com o papai. Dá pra ver muito, né? Diz que o corpo fala, mas é muito claro. Que ele fala assim, peraí que eu tenho que falar com ele, depois na conversa. Vai pra lá, Cláudia, senta lá. Fica pra lá. Por quê? Porque todo líder político, Morgadão, quer roubar a pauta. É né? lógico. Todo mundo quer trazer a paz. Quer sair na foto. Quer trazer a paz. Mas segundo essa imagem aí, o presidente dos Estados Unidos, né, com a Ucrânia, se encontraram rapidamente na Basílica de São Pedro durante o funeral do Papa Francisco. E o Zelensky afirmou que a reunião com o Trump no Vaticano, querido Emílio, tem potencial para se tornar histórica. Ele falou que foi uma boa reunião, discutimos muito, né? Esperando o resultado que abordamos. Mas a gente sabe que teve um cessar-fogo agora, né, do Putin. Não sei se foi um reflexo dessa reunião, mas a pauta é a mesma, Albeta. Pode ter. Você viu o Putin, o Trump, o que ele falou ontem? Temos um vídeo do Trump também falando. Mas o que ele falou ontem pra gente mostrar pra turma do rádio? O Trump, ele falou o seguinte, falou que o Zelensky já está admitindo entregar a Crimeia. Se ele entrega a Crimeia, acaba o problema. Acaba a guerra. E a OTAN? E a OTAN? A OTAN tá... Ele tem que ficar fora também. Não tem interesse. Essa guerra é uma guerra... Sim. Uma guerra totalmente sem sentido. O cara acabou com a Ucrânia, tá lá disparando bicho, morreu gente pra cacete.
E morreu muito russo também. Sim, morreu claro, muito russo. dos dois lados. Morreu gente inocente pra caramba. E segundo as informações... Mas o Putin também é um cara que fala, não vou fazer... Eu faço o cessar-fogo, cara, mas continua mandando um míssil lá em Kiev e o cacete. Sim, agora é recente, né? Esse Putin aí não dá pra acreditar mais. Lógico que não. Segundo a informação, a trégua ocorrerá entre 8 e 11 de maio. E tem outra coisa que eu vou contar pra vocês. O quê? São bastidores. Essa entrevista que você tá falando agora, de fato. São bastidores. É até pesado. É pesado? É até pesado. Vai devagar, então. Segunda-feira até também. pesado, mas fala aí, agora vai ter que falar a verdade. De fontes. Temos que estabelecer a verdade nesse país. Diz que os caras não aguentam mais os Zelensky pedir dinheiro. Lógico. É um parente. Ele vem com aquela tipo camiseta. Um cunhado, né? É tipo um cunhado. É o cunhado. É o cunhado do mundo. Aí ele chega lá, e vem com aquela camisetinha. Cara triste. Dinheirinho lá, e não sei o que. Os caras falam, não, chega, já... 3 anos. Deu. A pergunta é se o Zelensky vai ter que pagar essa conta que o Trump falou também, né? Porque no final, quando você empresta esse dinheiro pra guerra, vai ter que devolver, que são o dinheiro das armas. Aí ele vai dar a Crimeia pro Trump. Pois é. Partes de minérios lá, que vale muito na Ucrânia. Muito bem. Temos essa informação. Vamos pra onde? Já temos ele. Daqui a pouquinho... Fique ligado, não desligue, porque ele está... Não, daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação quentíssima, né, Delari? A informação quentíssima do Serjão, que parou no posto Graal agora para dizer exatamente o que está acontecendo, o fato que está acontecendo na Europa. Que é o apagão. Um fenômeno atmosférico raro, só o Serjão pode explicar. Daqui a pouquinho. Legal. É isso. Bom, é isso. Então qualquer momento ele está se aí. posicionando. Vai lá, segue. Bom, última notícia da resenha, antes da gente entrar no Serjão, que todo mundo quer saber, porque a situação está complexa na Europa. Serjão Foguete. Samidana e Rogério Morgado. Certo. O Elon Musk publicou no X dele esta foto aí. Tem as imagens aí. O que seria essa foto? É um gordo. É um gordo robô. É um robô gordo. Vão superar cirurgiões? Interrogação. Essa foto enigmática foi o teste do robô Hugo em 137 cirurgias reais. E os resultados, acreditem, foram melhor do que os médicos esperavam. Cacetola, hein? Olha aonde a tecnologia está chegando. Emilhão, você que não é muito adepto à IA, inteligência artificial, mas aí nós temos aí o robô que faz cirurgia, que é uma iniciativa, né? Teve 98,5% de sucesso. Então aí a medicina, é a tecnologia, é o avanço em cirurgia. Você sabe que pegando imagens, a IA, ela treina muito através dos médicos, o Sami sabe muito melhor do que eu. O avanço através de testes de imagens na medicina é uma coisa exponencial. E a gente torce aí para a medicina e para a tecnologia. Mas existe aí também uma questão que é o médico com o robô. Então o médico fica com uma espécie de joystick monitorando. Sim, mas isso já faz. Isso já. Então, agora é o robô operar sozinho. Aqui é o robô... Deixa que o robô resolve. Piloto automático, isso mesmo. Eu acho que vai chegar lá, mas eu não estaria tranquilo. Mas é essa a notícia. 98% é muito, tá louco? Mas quanto que é o humano? Então, os números exatos eu não sei, mas parece que é 10%, esse teste ficou 10% a mais do que o cirurgião humano. Então já tá bom, né? Mas o cirurgião tá lá, pô. Sim, precisa estar lá. Quem treina a máquina é o ser humano. O cirurgião, ele fica com o joystick, olhando uma tela. Isso. Comandando. E fazendo a cirurgia. Então, sim, a cirurgia, não é esse caso. Ao invés de abrir a pessoa, ele faz um furo e eles colocam lá essas garras e vão fazendo. É um trabalho magnífico. Sim, nesse caso é o robô com ele Carlos mesmo. Davi. Um abraço para Dr. Carlos Davi, todos os médicos que assistem esse programa. Muitos médicos assistem o nosso programa. Sim. E essa cirurgia é uma cirurgia já hoje em dia um monte de gente faz. Que você está falando onde é programada, né? Onde o médico ele fala para o robô, sim. O que a gente está falando é agora o próprio robô vai ter a sua independência. Como você falou, teve 98,5%, né? A taxa de sucesso acima da meta, que era 85%. E diz que foram 137 cirurgias e apenas 2 precisou ser retomada por médicos reais devido a uma falha de um caso complicado, porque o paciente teve uma complicação, então só 2 teve que retomar o médico. Ficou olhando. Beleza. O que acontece é o seguinte,
Eles falam que no futuro você vai entrar num hospital e vai ser tudo robô. Sim. Você vai entrar lá no robô. Só que, cara, um médico é o cara que te acolhe. Exatamente. Você não quer saber de um robô. Você vai perguntar pro robô, e aí, doutor, eu tô bem? O médico é o cara que te acolhe. Sim. O cara que chega pra você e Parte fala... humana, é relação lógico. psicológica. Faz o menor sentido. Sim, não. Tudo você robô não tem como. Na vida inteira. Mas é Faz o que, sentido, sim. o que a gente está falando do armazenamento da pessoa, da capacidade de diagnóstico. O médico ele vai lá falar mas com você. o médico, a coisa mais importante na medicina é o médico te acolher. Sem é você ser cuidado por uma pessoa, não por uma máquina. Sim, Ninguém quer ser cuidado por uma máquina. O modelo híbrido vai funcionar perfeitamente. Sim. O Sim, médico, mas não vai acabar com o mas médico. ninguém quer que acabe. Mas vai reduzir Ninguém a equipe. quer, vai a reduzir. equipe ali vai reduzir. Não, O Sami já mandou 3 médicos embora. É difícil, é muito difícil. Cabeleireiro também. Quando você está no centro cirúrgico, quando você está numa UTI, você precisa. Quando você está lá que você vê o enfermeiro, o trampo do enfermeiro, doutor. a dedicação daqueles caras. O carinho. Você fala, puta, enfermeira também, né? Que então, mas não é o robô, o robô. Você já imaginou se chegar num lugar cheio desses ganchos? Não, e você tá lá com um filho doente gritando, você gritando de dor. Não, mas o médico vai trabalhar com o robô. Sim, então ele vai. Não, mas hoje em dia já é assim. Mas vai ser mais. Hoje em dia já é feito dessa maneira, entendeu? Sim. Ninguém operações vai querer... arriscadas, né? Cirurgias. Quanto mais você tiver a possibilidade... Diagnóstico também. Diagnóstico, eu acho que esse é o ponto. Sim. O ponto da IA, para mim, é o Não, diagnóstico. câncer de mama, o que ele está fazendo, o trabalho que a IA está fazendo com a prevenção de câncer de mama está muito bom, cara. Sei, mas o médico... Tem que estar lá. Não, a gente é a favor do médico. O médico doutor. é o cara que te acolhe. Nenhuma máquina Sim. vai superar Sem o dúvida. ser humano cuidando de você. Nenhuma máquina. Pode inventar a máquina do... Perfeito. Não tem jeito, Zuzu. Não é que não tem Eu jeito, dá, é que você Moisés. desqualifica a IA. Eu Não. tô desqualificando? Tá, você Não, desqualifica. você que está desqualificando Você o trabalho do profissional. Não, tipo, em algum momento eu falei que o ser não. humano. Tá Tá contra contra o a ser própria humano. raça. Imagina, Acho que Tá não. contra o ser Imagina, humano. eu e o Morgado, a gente gosta de entender o todo. Vocês ficam lá, vocês são muito binários. Se tá para somar... Só a favor do isso é o quê? médico. Exato. E que o médico... Não. Tá Contra o ser humano. É isso aí. Vamos Tá lá. contra a própria raça. Então vai fazer exame numa bicicleta lá, Não, sem não é- ter toda não a é isso, tecnologia. não é isso. A máquina que você fez exame, Não é isso. ela é tecnológica. Eu sei, eu Vai lá, sei. vai lá então Vai lá. com o Mas João de tem- Deus Isso. só. Calma. Mas tem. O João de Deus só no cutuquinho tem- atrás. tem- assim, ó. tem- A IA. Pastor Não. Mirim. Vocês estão distorcendo a tese. Você tem um cara que é o cara que vai fazer. Quando você vai fazer o Doutor exame. Jacó. Quando você vai fazer o exame, Doutor você vai fazer na. Pirulito. Você chega numa tomografia. Certo. Aí você vai fazer a tomografia. isso aí. Todo aquele esquema, entra no negócio, Barulho. sai, não sei o quê. Aí chega um ser humano pra você no final do exame e fala: Pode ir embora. cara, Você tá bem. você tá bem. Você não sabe até. isso aí. Não é aquela máquina. Aquela máquina vai coloca um ticket lá, não é a mesma coisa. Você fez o exame aonde? Num pedaço de papel ou numa sei, mão? mas é o ser humano. É o acolhimento. É o contato. o contato humano. É a importância. Eu sou a favor do híbrido. É Grande também médico, escrito na máquina. Enfermeiro no hospital. enfermeiro, Pô, tá aí você... brincando. Nunca Muito vai, bem. aí a máquina não vai chegar. Muito bem. Vamos nessa?